Olá, meninas! Nesse nosso podcast, A Coragem de Ser. Nesse episódio, um convite especial para uma mulher inspiradora. Eu estava conversando com ela um pouco e aí a gente até descobriu alguns pontos comuns, né? Apesar de atuarmos em segmentos Uhum. diferentes, é a Graziele Reis, uma especialista na área de hotelaria, formada em administração, tem uma vasta experiência com gestão de pessoas, está à frente há mais de 25 anos, né, de um dos hotéis de referência em Vila Velha. E eu achei super interessante, porque assim, quem faz muita coisa sempre encontra tempo para fazer mais, porque ela é super atuante em algumas entidades. Então, isso mostra aí a intenção sempre coletiva, né? Lá no município de Vila Velha, você faz parte, né, da Associação dos Empresários de Vila Velha, também do Contur, né, que é Sim, voltado ao Conselho de Turismo, e também da Associação brasileiro Brasileira da Indústria de de tenha Hotelaria do Espírito Santo. correto. Além de tudo, ainda tem tempo para ser professora, né, palestrante Sim, e professora na formação técnica de profissionais de hotelaria. sim. Então, assim, todas as vezes que eu encontro uma mulher, né, com tanta energia, com tanta entrega, eu fico muito feliz. Então, Grazi, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente para compartilhar sobre sua estratégia, né? Uma estratégia de muito aprendizado, acho que, mas também de muito resultado. Você é uma profissional que busca sempre oferecer, né, um serviço diferenciado e formar uma equipe para isso. E seu segmento é um segmento assim muito desafiante na minha visão, né? Sim. Porque é o tempo todo a interface, né, com o cliente, Uhum. né, em diversos, desde a recepção, entra no quarto, a parte de alimentação, enfim. E essa interface, ela é bem sucedida na medida que você tem, né, uma boa relação com a sua equipe, você Sim. fomenta, né, a sua equipe em serem profissionais diferenciados. Então, assim, vou me deliciar com a nossa conversa, vou aprender muito e tenho certeza que vocês também. Porque do outro lado tem, né, empreendedoras que têm equipes, Uhum. tem Uhum. gestores que estão à frente, né, de equipes e pessoas de carreira que querem crescer, né, e fortalecer sua carreira. Então a Grazi vai ser nossa escola hoje. Ah, que isso. Eu que agradeço, Leandro, por estar aqui agora, né, na Coragem de Ser, né, esse podcast aqui, esse convite maravilhoso, porque realmente a gente tem que ter coragem de ser, né, para poder fazer algo acontecer. Então a gente precisa ter a coragem, né, e ser o melhor possível a cada dia. E ela é mineira e teve a coragem, né, de Sim, sair de Minas, que é uma terrinha gostosa, você é de sim. Belo Sou Horizonte, de BH né, mesmo. saiu de BH, mas também foi para Salvador, Sim, né? foi para Foi para Bahia, foi. Salvador, morou na 10 anos na Bahia, Bahia aí. e depois de um convite do pai, teve a Sim, coragem sim, de vir para Vitória. Não sim, que isso fosse ruim, sim, mas era ajuste. sim, E teve a coragem de assumir junto né, ao negócio da família. Ali, né, um hotel que estava sim, recém começando, né, a surgir no sim, mercado e que hoje é uma referência. sim. Tanto é que a Grazi sempre é uma referência, volta e meia tá na televisão, dá ali uma entrevista pelo grau, né, de autoridade, de confiabilidade que ela tem. Sim. Então, conta um pouco aí dessa história, né? Você estava me falando, eu achei uma coisa bem interessante. Então, acho que só começando pela coragem de ser, né? Realmente tem que ter bastante coragem. Quando eu estava fazendo curso de administração, Sim. eu morava em Salvador. Na época, meu pai tinha recém-inaugurado o hotel aqui em Vila Velha. E ele já tinha um hotel em Guarapari há 10 anos, mas era um hotel veraneio. E Vila Velha, ele tinha um outro perfil de clientes, era um hotel maior. E durante umas férias, ele falou: Graça, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei: eu já estava estagiando na época, cheia de energia, cheia dessa coragem, né, Aham. para fazer acontecer, né, e ser. E aí eu me organizei, fiz a transferência da faculdade, que ainda estudava, era estudante de administração ainda na época, e vim com coragem para o Espírito Santo. Eu, meu marido, meu filho de 4 anos de idade, né, na época. E aí eu vim morar, inclusive morei no hotel durante 8 anos para poder conseguir conciliar a faculdade,
o trabalho, o dia a dia, e poder implementar as questões do dia a dia no hotel. Então, assim, quando eu me transferi para a faculdade, eu formei na UVV, né, em Uhum. administração. E aí, durante esse processo, eu ia implementando na prática o que eu aprendia durante a faculdade. Então, foi bem interessante. Fui organizando os processos, o dia a dia do hotel, aprendendo também um pouco como trabalhar com a gestão, né? E aí, lógico, não parei por aí, né? Fiz graduação em gestão de pessoas, em gestão de hotelaria, fiz alguns cursos e sempre buscando implementar no dia a dia da prática e fazer o meu melhor também, porque ao final não daria ficar só na teoria, né? Então eu tinha que estar implementando no hotel. E é uma coisa interessante, né? O grande indicador que a gente tem de que a gente está conseguindo ser bem-sucedida na nossa ação, né? Você tem uma ação de liderança. É quando alguém chega pra gente e fala, né? E quando a gente estava aqui nos bastidores, a Poliana, né, que já trabalhou com você, ela falou assim, olha, ela foi a melhor gerente, né, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? E esse processo de se tornar a melhor gerente é uma construção, muito provavelmente, né? Sim. A gente vai aprendendo com o conhecimento, então ótimo, né? Pegava a teoria e a jogava na prática. Sim. Mas nem sempre a gente, né, consegue acertar de pronto, e é na disciplina, é no processo de construir-se que a gente vai lapidando e vai se tornando, né? Então, esse processo de construção de hoje ser essa referência, mostra sua disciplina e essa vontade aí, né, de entregar sempre o melhor. Sim, acho que a gente precisa, assim, no relacionamento com pessoas, né, a primeira questão sempre é respeitar as pessoas, cada pessoa que a gente trabalha, ou cliente, ou um fornecedor, que eu falo que a hotelaria é de pessoas para pessoas, né? Sim. Então você não é só o cliente, você tem que respeitar, é o seu funcionário, a pessoa que trabalha com você, tratar bem a todos ali no dia a dia. Então, isso faz a diferença realmente, a pessoa se sentir respeitada, sentir que ela não está no ambiente de trabalho que é adequado, que ela vai ter o limite dela respeitado, que isso é muito importante. E é incrível porque às vezes a gente encontra alguns empresários que não têm essa visão, né? Então a forma como eles tratam os colaboradores de uma forma desrespeitosa, querendo que eles tenham uma conduta diferente quando estão com um cliente, Sim. né? Porque você não está, né, em todas as posições no hotel o tempo todo. Então você precisa de pessoas que se sintam, né, interessadas em fazer a entrega, né, que estejam motivadas em fazer a entrega do serviço, seja qual for, que se sintam ali realmente parte, né, daquele conjunto. Então, o elemento básico, né, você já traz, eu acho que no seu DNA, Sim. que é a questão do respeito. Sim. Né? Então, se o meu colaborador não é respeitado, eu não posso exigir que ele respeite o meu cliente, Sim. porque não é só uma questão, né, da obrigação. Eu digo que as pessoas precisam estar de corpo e de alma, né, lá no dia a dia do negócio. E a base de tudo realmente é o respeito. E você foi construindo essa equipe com esse valor essencial, né? Sim, Respeito. respeito, né? A gente trabalhar a questão da comunicação também, como você comunica com a sua equipe também, Sim. né? De uma forma assertiva, de uma forma que ele possa compreender melhor assim, o que você está falando, o que você está pedindo, o seu pedido, né? Sem Aham. ser uma exigência também. Então, isso é muito importante, que a pessoa sinta bem a trabalhar e que ela vai te responder de uma forma adequada a você também. E aí é uma questão de você desenvolver também essas pessoas. Imagino que você tenha pessoas lá que chegaram, né, num determinado momento, em termos de conhecimento, em termos, né, de até algumas competências, e aí o papel do líder também é ir dando espaço para a pessoa evoluir. E aí eu imagino que você tenha, ao longo da sua história aí de ação no hotel, encontrado muitas dessas pessoas que se diferenciaram, né? O que você identifica? Quais são as características que fazem com que você já olhe ali e fala assim, que pedra boa para virar diamante, né? Tem algumas questões que fazem com que você veja, ó, esse profissional, ele já tem elementos e ele gradativamente vai se tornar um profissional de destaque, diferenciado. Eu acho assim, é o interesse, primeira questão, quando a pessoa tem um interesse pelo trabalho, Uhum. interesse pelo cliente, interesse pelo negócio, né? Ele se preocupa com o todo,
tudo. Então, esse é um papel quando eu vejo quando ele tem um grande potencial. Uhum. E essa questão de desenvolver as pessoas, né, de você identificar, eu falo assim, que no hotel passaram, assim, pessoas excelentes, né? Então, assim, eu tenho pessoas que começaram de estagiário, hoje já atuam na parte de gestão, tenho pessoas que começaram na recepção, que já gerencia, tá na parte de gerência. Então, a Uhum. gente tem pessoas no hotel que hoje trabalham comigo mais de 20 anos. E também mesclando com pessoas que também entraram novos no Novas. mercado. Mas também tem pessoas que vieram para o hotel, tiveram aprendizado como a Poliana, como outras pessoas que passaram pelo champanhar que eu falo, Aham. né? E hoje elas são pessoas em destaque no mercado. E o legal é que ela fala, Grazi, olha, aquele momento, porque você também permitiu que eu pudesse crescer. Então você também tem que dar autonomia para as pessoas poderem se desenvolver, seja no seu negócio, que eu falo que bom que ela pode crescer, se ela pode crescer no seu negócio, ou seja fora dela também, Uhum. fora do seu negócio. E Uhum. quando ela cresce fora, ela vai crescer de uma forma positiva, né? Então, assim, o aprendizado, a base, ela tá ali, né? Então, assim, ela vai levar aquilo para a vida toda dela. E aí, assim, essa disponibilidade do empresário em estar investido no crescimento sem ficar com aquela preocupação, ah, mas se eu investir, se a pessoa for embora, eu gastei dinheiro. Na realidade, né, isso é uma visão muito míope, né, do Sim, que é, né, ali ter uma equipe, porque assim, pior do que perder alguém que é bom é manter alguém ruim ali, né, fazendo as coisas meia boca, né? Então, para ter um serviço diferenciado, você precisa de pessoas realmente que estejam preparadas e sejam diferenciadas. Então, um profissional acima da média, na sua visão, né, tem o que consigo? Porque eu estava vendo, né, numas divulgações de um evento que você esteve palestrando, né, e chamou minha atenção, não tive a oportunidade de assistir sim. toda a palestra, que você, né, trouxe essa contribuição. Eu imagino que tenha sido muito interessante as pessoas ouvirem, né, a respeito do que faz, porque todo mundo quer ser. Né? Mas nem sempre está disposto a pagar Sim. o preço, né? Então, o que é esse profissional, né, acima da média? E em serviço isso é Em essencial, né? serviço, né? A gente fala ser, né? É Primeiro ele tem que ser, ser, né? oh, é verdade, Ele tem serviço serviço, começa por ele tem que ser. vir a ser, né? É Serviço, ele tem que verdade. gostar do que está fazendo, né? Então, primeira questão, É. ele tem que buscar o conhecimento, que eu acho que a gente também não vai crescer, não vai desenvolver se você não buscar um conhecimento, Curiosidade, né? curiosidade, até informações. Aham. Hoje, cursos no mercado, seja na área que você está atuando, seja em outras áreas, então você precisa aprender. Eu Sim. mesmo aprendi do dia para a noite, né? Eu fui aprendendo no dia a dia, implantando na Uhum. prática, mas eu também busquei o conhecimento. E ainda busco até hoje, não estou parada. Uhum. Sempre estou fazendo curso, sempre estou aperfeiçoando. Então, acho que o profissional acima da média, ele primeiro tem que querer ser, né? Trabalhar com o teu interesse, buscar o conhecimento, que isso é primordial, porque ele precisa ter um conhecimento, ele tem que estar aberto à comunicação, não só com o cliente, mas com o seu gestor também, buscar sempre o feedback, né? Então, para saber o que eu preciso melhorar, quais são os pontos que eu posso estar melhorando o meu trabalho, saber ouvir, né? Lógico, também o gestor tem que saber falar. Isso aí que é muito importante, são os dois lados. Uhum. Mas eu acho que isso é muito importante e, assim, essa disponibilidade. E que nem você falou, assim, que eu penso o seguinte, durante esses anos, você pensa assim, eu não vou desenvolver a pessoa que ela vai sair. Não, gente, a gente tem que viver ali o presente, o momento. Se o funcionário, se a pessoa está ali naquele momento, é o que ele tem que fazer o melhor. Uhum. E eu mesmo para ele, eu não vou estar nessa empresa aqui, amanhã eu já não quero nem bem isso que eu quero. Ele pode pensar assim, mas, e aí ele não faz bem feito. Uhum. Não, faça o seu melhor hoje, independente do que você está fazendo. Dê a sua assinatura em tudo, né? Exatamente, porque você fazendo o seu melhor, amanhã ou depois, por mais que você mude de área, por mais que você vá para outra empresa, aquilo te deu um aprendizado muito grande. Então, assim, isso eu acho que o profissional acima da média é aquele que faz o seu melhor no momento agora, né? Então, isso que é sempre, eu acho que ele vive aquele momento, seja do trabalho, seja na relação com o cliente, seja na relação, o compromisso que ele tem com o seu trabalho em si, no dia, porque aquilo é o que vai fazer ele crescer. Porque não adianta ele estar no trabalho pensando, mesmo você falou, por exemplo, do empregador, né? Que ele Uhum. pensa, não vou investir porque amanhã ele pode sair. E o funcionário, por exemplo, pensa, eu não vou trabalhar bem, vou trabalhar mais bem porque amanhã eu vou sair. Uhum. Então, nenhum dos dois está pensando correto. Você tem que pensar no ali, o melhor que pode fazer no momento presente, que eu sempre penso nisso. E existe uma questão, né, que o mundo gira, né? O Sim. mundo gira. Então, assim, se
se eu não deixo uma assinatura ou eu não faço uma entrega que deixou uma experiência boa para o outro, pode ser que mais adiante o outro me encontre em outra situação e a lembrança que ele tenha de mim é exatamente essa, e eu perco a oportunidade. E ver hoje a oportunidade. Hoje eu só tô aqui porque, assim, eu fico muito feliz, né? Porque eu tive a oportunidade de ter a Poliana, que trabalhou comigo, né? Que assim, foi uma excelente pessoa, assim, fez assim, a diferença no dia. Assim, até o exemplo, falando assim, de profissional, posso dar o exemplo dela, né? Não sei se eu posso dar. Pode, então, lógico. assim, hoje, vamos começar daqui. Eu tô aqui hoje porque ela lembrou de mim para poder estar participando desse podcast com você. Então, assim, me sinto até honrada por isso, né? E quando eu fiz contato com o Márcio, eu falei assim, eu tenho uma pessoa super especial, porque né, eu sempre pego dicas, né? Então eu conheço muitas mulheres, mas eu quero conhecer sempre mais, né, casos e trazer mais gente para perto, né? E você é uma grata surpresa, né, que o Márcio me trouxe. Como todas que ele tem trazido. Aliás, ele é cercado, né, Poliana, de mulheres excelentes. Mas, assim, é exatamente isso, né? O quanto que a gente deixa um rastro humano positivo por onde a gente passa, né? Que as pessoas têm bons sentimentos quando se lembram da gente. E aí, novas portas são abertas, novos espaços são criados, né? Sim, sempre. E é uma coisa de ser interessante e não ser interesseiro. Exatamente. Né? Sim. Então, você simplesmente é gentil, né? Você é adequada em relação, né, aos posicionamentos, você oportuniza, né, as pessoas, e isso para quem recebe, né, não esquece. E ela me falou que, além de ter trabalhado com você lá no hotel, você criou uma oportunidade para ela num outro espaço que também foi muito importante. Né? Então é isso, eu acho que viver é troca, né? Viver é troca. E a gente precisa sempre estar cercado de boas pessoas. Exatamente. Então, assim, é fazer o melhor no momento atual, né? Então... E em serviço é essencial. Sim, serviço, porque você está lidando com a pessoa. Então, a entrega é naquele momento, né? Existe um nicho, uma hora da verdade, né? Que você, assim, você trabalha com produto, produção, você vai fazer durante a produção, assim, a caneta, ela vai ficar bom ter um controle de qualidade durante um processo. Agora, o serviço não tem como rebobinar. Eu fui mal educada, esquece que eu falei para você, vamos começar de novo? É o aqui e agora, né? Então, você precisa fazer a hora da verdade, né? Então, você fazer. Pode acontecer de ter algum erro? Pode. A gente vai voltar atrás e pode pedir, ter até a humildade, foi o caso, né? Num relacionamento, de pedir desculpas e falar assim, poxa, eu errei, ou como a gente pode melhorar esse relacionamento, não fechar as portas. Mas o serviço é isso, é a hora da verdade. Então, aquele momento ali atual. Então, isso que é importante. Na minha visão, né, é preciso ter algumas habilidades, né, para que você esteja performando e entregando com excelência, né, no segmento de serviços. Que eu acho básico é gostar de gente. Não, é essencial, né? Você é essencial. Você dentro dos processos, né? Muitas das vezes você tem que selecionar pessoas. Acho que no verão, né, tem lá um pico, né, de demanda que provavelmente você precisa de mais gente. Ou ao longo do ano ciclo, todo, ano todo você precisa. Quais são os elementos-chave que você busca numa entrevista, né, ali identificar para embarcar a gente, né, dentro do hotel? Assim, no caso, quando a gente busca hoje, assim, a pessoa está disponibilidade para trabalhar, né, que trabalhar em hotelaria, você tem que estar disponível a trabalhar, porque por mais que tenha uma escala mais flexível, você tem finais de semana, né, tem feriados, então você tem que tá buscando essa disponibilidade, você tem que gostar de pessoas, porque é essencial, não adianta você querer trabalhar numa área que você não quer ter um contato, então não é sua área, você precisa gostar de pessoas, tem que ajudar, ser resolutiva com problemas, com soluções que podem acontecer, então a pessoa tem que ser resolutiva. Ela precisa muitas vezes ter flexibilidade também, até no trabalho, entender qual é a necessidade do cliente, então preciso ter flexibilidade para atender, buscar soluções, então isso é muito importante também. Então assim, e volta a questão, né?
do interesse em fazer a diferença, né, Uhum. naquele momento. Então, a gente precisa cercar de pessoas, né, que hoje o mercado precisa, e a gente, da parte, cercar de pessoas que têm interesse em ajudar no processo ali do trabalho em si, que é um ciclo, né, que ele funciona. E dentro de atendimento deve ter algumas situações bem desafiantes, porque assim, muitas das vezes, até mesmo o cliente, ele vem com as suas questões lá de fora e chega num nível mais de agitação, né, um pouco mais de agressividade. E é preciso até respirar, Sim. né, para não entrar na Uhum. energia, Aham. né? Tem alguma, né, ação que vocês fazem para trazer para a equipe essa, né, filosofia zen? Olha, Respira, não pira. não, assim, no meu dia a dia eu busco fazer Aham, assim, meditação, né? Eu aham, faço, assim, busco passar isso para a equipe, né? Passar assim, sim, o exemplo, né? é, Até porque para que eles possam saber. Mas tem uma questão que a gente faz, não sei se a Polly nem lembra, que eu sempre aham. passei, que chama assim, o erdir, né? Erdir? Erdir. O que que é o Ah, erdir? Você escutar, você sempre o cliente, você tem que primeiro escutar o cliente, reconhecer a necessidade dele, diagnosticar qual é a necessidade, que ele está precisando, informar para ele o que. Eu vou trazer um exemplo. E por hum, último, responder. O que que eu digo? Porque muitas vezes a pessoa pergunta, que nem falou, que o cliente está cansado, chegou de viagem. E vamos dizer que vão dar um exemplo, né? Ele chegou, fez uma viagem, chegou mais cedo no hotel. E ele precisa fazer um check-in mais cedo, chegar à entrada mais cedo. uhum, E chega para o recepcionista: eu cheguei agora, posso fazer meu check-in mais cedo? A pessoa fala: não. Ou sim, por exemplo. Então, uhum. você cria Seco, um né? seco. Não, você precisa usar o ERD. O que é o ERD? Você escuta a necessidade dele, reconhece, né? Olha, tá chegando mais cedo, tá cansado. Diagnóstica, vê se o interno, ó, vê com sua gerente, com a governança, vê se tem um quarto disponível, vê se tem reserva, vê se tem um check-out, vê se pode antecipar o check-in dele, informa para ele, olha, o check-in é feito às 14 horas, né? O senhor chegou agora, por exemplo, meio-dia, 11h30, mas devido a já conversei com o nosso setor de governança, tem um quarto liberado, eu vou liberar o quarto para você fazer o check-in, ok? Que Uhum. bom, que ele vai ficar satisfeito. E mesmo que seja uma resposta negativa, Pela pela indisponibilidade. disponibilidade, se você simplesmente responde não, a pessoa fica chateada, já está cansada, imagine. Aham, Ainda chega, não pode, né? E verdade. aí se você responde, ó, você vai fazer todo o processo, escutar, reconhecer ele, a necessidade, diagnosticar, né? Lógico. E aí você diagnosticou que o hotel está lotado e realmente seus check-outs vão ser feitos só a partir de meio-dia. E você vai ter que falar para ele, olha, hoje infelizmente, eu não vou conseguir te atender para fazer o check-in antecipado. Mas, né, você pode deixar essa mala, você pode estar buscando, eu vou tentar organizar, vou dar prioridade do seu check-in, vou antecipar as informações. Estou dando um exemplo Uhum. prático para a gente entender que a gente pode falar um sim ou um não com o cliente de uma forma mais adequada, né? Que nem dizer assim, a pessoa chega cansada. Então, a gente tem N exemplos. Uhum. Então, a minha equipe, uma coisa que eu sempre ensino assim, muitos anos, esse é o ERDIR, né? Que é o escutar, reconhecer, diagnosticar e, por último, responder. Você nunca responder um sim ou não de imediato, né? E é Isso uma é muito coisa interessante. interessante, o ERDIR é uma metodologia que funciona, Uhum. né? E é um exemplo prático de empatia. De empatia, é de tudo. ERDIR é empatia. O EDIR, na verdade, a empatia, EDIR é comunicação não violenta, né? É, CNV, do porque Marshall. Marshall. Então, assim, o que eu li há pouco tempo, fiz um curso até há pouco tempo sobre, e Aham, aí eu falei, gente, é tudo a ver, porque você entender, né, no caso, a necessidade do sim. outro, né? Porque eu Aham, vou reconhecer, você entender a necessidade do outro, dizer a sua necessidade também, né? E sim. você poder informar para ele realmente e fazer o pedido para ele, né? Porque você ter a empatia pelo outro ia fazer o pedido ou falar assim, ó, eu posso sim ou não. Esse vai fazer a diferença É. realmente. E aí isso tem muito a ver com a inteligência emocional, né? De Sim, eu, né, tá tendo uma competência de relacionar-me comigo, entender, né, que eu às vezes tenho naturalmente um ímpeto de reagir, então isso. conhecer que isso é um processo em mim, então eu preciso Hum, gestar, Isso. né, a minha emoção, porque eu num serviço eu tenho que ter uma competência de me relacionar com o outro, a É. competência social. Então, vem a empatia e vem ali, né, o relacionamento por meio da comunicação, Sim. por meio da resolutividade, né, de uma situação que não é
talvez a padrão, mas que eu preciso dar resposta ao cliente. Porque normalmente quando o cliente vem, ele está com um pedido que talvez não Sim, seja dentro do processo, no fluxo, sim. é algo diferente, né? Alguma. Nem sempre você consegue atender o pedido do Sim. cliente e tá tudo bem, não tem problema, mas você pode. O que não pode é você fechar, que é o que você falou da inteligência emocional. O que Sim. não pode é você travar com o cliente e falar, não, não tem como, não posso. E isso é muito ruim, você criou uma barreira com o cliente. E você deve ter situações diversas, né, dessa natureza, não só porque pessoas chegam às vezes mais cedo e é Sim. natural, mas dentro do seu segmento tem muita gente que é segmento de negócio, né? Sim, Você deve ter muito representante lógico. que fica no hotel e tal. E representante ou alguém que vem para uma reunião, nem sempre a reunião é boa, né? É, Às não. vezes chega bravo de lá. E aí as pessoas, muitas das vezes, elas não sedimentam as emoções dos fatos e já trazem para o outro momento aquela emoção e pode chegar aí numa postura realmente mais agressiva. Interessante. Então, você faz então esse trabalho com a equipe, Sim, né? sempre. E é um desafio, né? Aquilo que você falou, porque é um desafio. Se a pessoa chega, tem um atendimento inadequado, eu acho que é a primeira porta do hotel, né? A Uhum. primeira. Então ela precisa, assim, chega para recepção, fala, ó, gente, não é assim que a gente precisa. A gente precisa entender a necessidade do cliente, ver que ele tem algo por trás ali. Lógico, o hotel, se eu não posso atender, pode acontecer a situação que você não tem mais vaga, por exemplo, num dia, e você tem que dar uma má notícia para o cliente, que ninguém quer mandar ele embora, né, por exemplo, né? Uma notícia para ele que você não tem mais vaga naquele dia, que infelizmente realmente que ele estava com check-out planejado para aquela data, que ele vai ter que realizar. Em vez de simplesmente poder buscar soluções para ele, às vezes pode ser um outro hotel, um outro parceiro, Sim. buscar uma outra solução. Não simplesmente falar, ah, acabou aqui o nosso contrato e a gente não tem como renovar, por exemplo, né? Sim. Então a gente precisa se preocupar com o outro que está ali. Então, acho que uma dessas questões assim, do champanhar que a gente teve assim, durante todo esse tempo, realmente esse contato com o cliente, né? Essa preocupação com a pessoa que está lá, que além, assim, uma pessoa que vem a negócio, a pessoa que vem a lazer, tem gente que vem tratamento médico. Então, assim, a gente recebe todo tipo de pessoas, e cada uma vai trazer uma necessidade diferente. E a gente que está ali recebendo a gente tem esse papel, até às vezes, de saber entender a necessidade dela também, né? Então, é muito desafiador a cada dia. E eu imagino, pela característica também aí dos seus clientes, que tenham pessoas que são recorrentes, né? Sim, tem. Então se tornaram até amigas, né? Lógico. Já devem frequentar o hotel há anos ou Tem. décadas, Sim. né? E aí vem também um desafio, né? Como estabelecer esse vínculo, que é um vínculo relacional, mas ao mesmo tempo sem perder o profissionalismo, né? Exatamente. Tem um limite, né, que a gente fala, né? Exatamente. Tem um limite que a gente precisa estabelecer, assim, porque você não pode entrar, né? Isso, porque senão você se sente tão íntimo, né, que daqui a pouco tá ali, né, sentando, abraçando, e na realidade existe, né, toda uma conduta do serviço. Sim. E isso também deve ser um desafio, principalmente para os clientes fiéis. Sim. Mas acaba tendo clientes são tão fiéis que eles acabam sempre recebem um bom abraço, né? Até que isso aí não. Mas sim, a gente tem que sempre respeitar o limite do cliente. Isso é muito importante, principalmente se você trabalha com serviço, né? Seja de hotelaria ou qualquer outro tipo de serviço, para saber. Mas nada que possa também, hoje, né? Que bom, depois da gente pagou anos, passou anos sem poder dar um abraço, né? Hoje poder voltar e e eu digo essa questão do limite, porque a gente sempre precisa ter as regras bem estabelecidas, tanto por parte, né, de quem atende, quanto de quem atende. Porque às vezes alguns começam a ficar muito folgados. Não, mas você precisa de estabelecer essa tudo regra. Na vida, né? A gente precisa de colocar as claras, né? Exatamente. E quando você fala algumas coisas, o meu ouvido parece estar ouvindo música quando eu ouço de uma líder, de uma gestora, de uma empreendedora, dentro do seu modelo de liderança, comunicação, escuta, feedback, porque para você isso é algo parte, mas é impressionante, Grazi, que muitas das vezes, pela experiência que a gente tem em outras empresas, nada disso acontece e o povo ainda quer resultado. Né? Não fomenta um ambiente favorável para que as pessoas possam atuar, se desenvolver e servir. Ou, né, quando não é serviço, atuar num processo de trabalho para fazer o seu melhor. Né? Então, eu fico muito feliz em saber
que o Champagnat, né, tem à frente. Não é à frente sozinho, Não, eu sei que sozinho o não. paizão tá lá Sim, ainda, não. né, com as suas ações, Sim, e isso também é muito interessante, né? O como que um negócio familiar que está à frente de uma mulher, né, com tanta sensibilidade de estar reunindo pessoas, talentos e estar sempre se desenvolvendo, gera, né, dentro do mercado, impacto. E fico muito, muito feliz em encontrar mulheres empreendedoras, líderes como Ah, eu que você. agradeço. E assim, não é só eu, né, o meu pai, mas também tem toda uma equipe, né, com a gente, né? Eu tenho Sim, pessoas que trabalham comigo mais de 20 anos já, inclusive no pois hotel. é. São 40 quartos, você São estava me 40 falando, quartos, né? exatamente. Então, assim, Então, você tem uma equipe eu tenho aqui grande. mais de 20 pessoas, tem noção. Olha, Então, assim, é, tem, assim, são pessoas que são pró, que acabam se aproximando, né, de ter sim. uma relação muito grande. Durante esses anos, várias pessoas vieram para o Champagnat, hoje já estão no mercado, outras áreas também, mas Você formou muita gente, não só no Senac, mas no seu no hotel, né? hotel também. Então, assim, ser professora, né, acho que está no Aham, sangue, no sim. dia a dia, né? Isso é muito importante. E uma coisa interessante, né? Isso mostra essa visão mais ampla que algumas pessoas têm. Então, quando você forma um bom profissional no seu hotel, sem ter medo de que ele vá para um outro hotel concorrente, você está beneficiando o setor. E você é participante, né, de Sim, entidades que sim. têm o interesse da saúde do setor. Então, se todo o setor, ou grande parte dele, né, tem esse atendimento diferenciado, a referência para fora, para o turista, né, para as pessoas que vêm, é uma referência positiva, né, Sim. de que no estado do Espírito Santo, cada vez mais estão existindo, né, hotéis cujo serviço é um serviço diferenciado, né, com profissionais que são profissionais que têm o interesse de estar realmente atendendo e entendendo que o servir não é algo menor, porque uma vez eu estava assistindo uma palestra da Luísa Trajano e ela falava isso, que era uma das questões que algumas pessoas que começavam, né, no setor de serviços, elas tinham um sentimento de autoestima baixa por acharem que era algo menor. Hum, Né? E não tem nada mais lindo que sim. servir ao outro. Sim, exato. Eu falo, é o vir a ser, né? Exatamente. Mas assim, você falou de uma questão assim das associações, né, que faz parte da associação desde quando entrei na primeira associação foi a BIH, né, o Contur, desde 2004, né, tem mais de 20 anos. Nossa. E assim, e eu vi a necessidade da gente não ficar só dentro do hotel. Porque eu acho que se eu ficar só dentro ali do hotel, eu não ia conseguir crescer, desenvolver ou aprender até com o mercado, ou poder Sim, contribuir de alguma forma, né? sim. E eu me lembro que naquela época eu ouvi uma história, não sei se você conhece a fábula do. Não sei se é a fábula, verdade, não é Aham, fábula, eu digo uma fábula que eu não sei se é verdadeira ou aham. não, que é a história de um fazendeiro de milho, né? Que ele ganhava ele sempre ganhava uma premiação por ter o melhor milho da região. Ah, E aí eu preciso saber porque os vizinhos dele também tinham bons milhos e eles também acabavam assim ganhando alguma coisa assim, uma premiação, mas ele sempre todo ano é o melhor. E aí foram investigar por quê, né? Que ele queria ah, saber por que ele era um fazendeiro tão premiado, né? ah, E sendo que tinha vizinhos tão concorrentes tão bons teoricamente, né? E aí ele contou a história dele, que ele disse que começou naquela região e na época os vizinhos dele tinham o milho, né? As plantações não eram tão boas. E aí ele tinha uma ideia muito, tinha uma semente, estava produzindo, desenvolvendo uma questão assim dessa forma, e que ele começou a deixar a semente dele para ela ser nos lugares que os passarinhos distribuíssem. E aí com isso a plantação dele era boa e o dos vizinhos dele também começaram a ficar boas, né? E aí, com isso, a plantação dele ficou cada dia melhor. E eu acho, assim, sempre lembro, assim, quando eu vi aquela história, eu falei, poxa, o mercado é isso. Você não pode querer só para você, entrar só para dentro do seu hotel. Por exemplo, vou cuidar só do meu hotel.
você tem que cuidar do entorno, você tem que se preocupar com o entorno, que é seu vizinho, tá próximo, seu bairro, né, onde você Sim. atua, né? Então, lá no nosso bairro, na Praia da Costa, a gente atua junto, assim, não é uma associação, mas estamos sempre próximo com a associação de Uhum. comerciantes, dentro do hotel, da hotelaria, inclusive eu dou curso para outros hotéis também, então, assim, ajudo também, tem vários amigos hoteleiros, o pessoal da hotelaria brinca, isso é uma brincadeira, né? Brinca, me fala que, assim, na época que eu era Poço Ipiranga, né? Que tu sabe tudo. Pergunta a Grazi, tinha um amigo meu. Então, assim, porque às vezes você acaba assim, e contribuir, gente, não tem problema. Você contribuir com outra empresa do seu ramo, você só está crescendo o seu ramo. Que nem a gente está em Vila Velha, eu faço parte da CESVILA, que é a Associação de Empresários de Vila Velha, principalmente nós temos o Conselho de Turismo. Então, você contribuir para o turismo da sua região, você está contribuindo com o seu negócio, mas com o entorno. E quando eu vejo assim, quando você contribui com o seu entorno, né, que você está querendo, aquilo que você falou, não interesse, ser interessante, né? Não é que você está querendo nada de volta para você naquele entorno, mas volta de uma forma assim incrível, isso eu posso falar, né? De uma Uhum. forma incrível que às vezes você nem sente. Então, assim, eu acho muito interessante isso, essa questão de você participar, nem mesmo de associações. Não precisa ser uma associação, mas participar da sua comunidade Sim. local, entender qual a necessidade, porque você conhecendo o seu entorno ali, né, você contribui para o crescimento, realmente, é muito importante. E assim, num mundo tão individualista, né? Sim. Tão sem Aham. tempo, é lindo, né? Transbordar. Sim. E esse transbordar, ele vai fazendo com que os passarinhos, né, Sim. levem para lugares que a gente muitas das vezes nem imagina que a Sim. semente vai, É verdade. né? E é muito gratificante, né, na vida quando algumas pessoas voltam que a gente nem lembra, né? Sim, muito bom. E aí voltam mais fortes e dizem, né, que alguma coisa que a gente fez, falou, né, contribuiu, fez diferença É muito para a bacana. vida dela, né? Então, esses passarinhos aí, os seus passarinhos, as ações que você faz, não só na sua equipe, mas também nesse entorno, mostram realmente, né, a mulher que inspira outras mulheres, outros profissionais, Sim. que dá para o segmento aí, como Ipiranga, né? Que tem de tudo. Informações, Sim, não fica. dicas, né? E num mundo, né, de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tá tendo na prática, né? Não no discurso, que muita gente tem muito discurso, né? Sim. Não, é no dia a dia no dia. mesmo. E eu acho assim, que você falou, eu, por exemplo, eu penso o seguinte: não adianta você ter discurso, é prática. É. E um bom gestor é aquele que ele vai fazer na prática o que ele fala. Não adianta eu falar bonito. Hoje a gente está na época também de postar bonito, mensagens bonitas, né? Se eu não for. Se eu não for, não adianta. Então a gente tem que ser, né? Eu adorei seu tempo, coragem de ser. Que é o exemplo que arrasta, né? Exatamente. Eu preciso ser a minha verdade Sim. para que as pessoas possam, né, confiar em mim, ir comigo, se inspirar em mim, se engajarem, né, naquilo que eu estou convidando-as a se engajar. Ser de verdade, né? Verdade, olha, Verdadeira. que delícia te conhecer, Grazi, que delícia de presente essa nossa conversa. Espero que não seja a única, Também, né? sim. Fui já convidada a tomar um cafezinho, a Grazi vai, né, falar um pouco mais da onde é o hotel, ela falou Champanhar e tal, mas pode dar o endereço, porque fica perto da casa da minha mãe, então Sim. já fui convidada a tomar um café lá, para a gente conversar e trocotar um pouco mais. E quem sabe em algum outro momento a gente se encontre, porque no nosso estado todo esse movimento, né, de turismo, né, tem trazido, o próprio Sebrae tem atuado muito nesse segmento, e vai ser muito bom a gente se encontrar de novo. Mas me fala se quem quiser hospedar, ou quem tiver alguém que venha para
a Grande Vitória, né, ou Vila Velha, que queira estar naquela delícia da Praia da Costa, como é que elas encontram o hotel ou, né, ali a página do hotel, o Instagram do hotel. Champanhar Praia Hotel, né? Fica em Vila Velha, fica na Praia da Costa. O Instagram hoje em dia, que é o grande meio de comunicação, é @champanhar Praia Hotel. Escreve Champagnat, né? Champagnat Praia Hotel. A gente fica em Vila Velha, no Espírito Santo, né? De repente tem alguém ouvindo de outro estado também, né? Que seja bem-vindo para conhecer o nosso estado, conhecer Vila Velha e conhecer a gestão do Champanhar, que aqui você vai ser bem recebido, né? Porque a gente, afinal, a gente lida com pessoas. A gente respeita cada pessoa que vai vir, vai ser super bem recebido. E aí dizer que tem uma praia linda guardando Sim, eles, com né? certeza. Também. E a localização é excelente. Ali tem, né, o Quitanda, né, que Tem, é bem bem pertinho. Nossa. Tem o Freeza também, que é do Tem, o lado. nosso entorno é muito bom. A gente fica 2 quadras da praia, Sorveteria, restaurante. loja, O Porto Ipiranga O fica do lado. Porto Ipiranga fica literalmente Não tem a ver com o do hotel, mas é lado. um parceiro nosso também, que eu falo assim, que todos são parceiros ali, né? Então, Próximo para ir lá no Convento da sim, Penha. o hotel, inclusive, tem vista para o convento, né? Então, isso é bem bacana. Então, Isso, assim, né? a gente agradece aí, assim, por você, por essa oportunidade de divulgação, mas o importante é a gente fazer o bem feito ali, que vai ser ali Isso. receber. Aí o universo vai e traz de volta. Com certeza. Amor, Eu que obrigada agradeço. por ter aceitado Nada. o convite. Obrigado, Márcio. Obrigado, Polly. Né? São os meus guardiões aqui. Nada, obrigada. O espaço Beijo, maravilhoso meninas. e sucesso. Tá certo. Tchau.